Estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, querido espectador. Portanto, mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje falaremos sobre direito do consumidor com o doutor Santini. Doutor Santini, como é que está? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. É sempre um prazer voltar a esse programa, né? É um programa que surgiu em 2004, só para relembrar, e hoje esse programa está no ar em função de ser sempre foi um programa de utilidade pública, e hoje ele funciona numa parceria entre TVE, Secretaria de Comunicação e Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, que é uma prática muito comum hoje na gestão pública, ter parceria público-privado, desde que as entidades parceiras não tenham fins econômicos. É o caso desse programa. Então, né, estamos completando 21 anos, sempre é muito importante, e aqui fica a coisa bem definida, que todos os integrantes desse programa, né, além de estar dentro dessa parceria pública-privada, eles assinam um termo de responsabilidade, né, que o trabalho tem que ser essencialmente público, sem remuneração e voluntário. Que bom, perfeito. Esse é bom alertar a população desses detalhes. Exatamente. Então, um agradecimento especial a toda essa equipe, né, da TVE que nos dá o suporte e principalmente os convidados que vêm aqui socializar um pouquinho do seu saber para resolução ou diminuição de conflitos entre fornecedores e consumidores. Perfeito. Doutora Santini, primeira pergunta. Senhora Vera, qual o período de garantia de um produto considerável durável quando o problema é de fábrica? Muito boa pergunta, Vera. Nós temos dois tipos de garantias, né? A garantia legal, que é aquela fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor, que aí para produtos duráveis é 90 dias, 3 meses. E para produtos não duráveis, não é a pergunta da Vera, mas é importante informar, é 30 dias para produto não durável. E aí nós temos uma segunda garantia, que é aquela fornecida pelo fabricante, que é a garantia contratual. E aí deve-se esclarecer que elas são cumulativas, ou seja, se o fabricante der uma garantia de 2 anos a um produto durável, ela tem, na realidade, 2 anos e 3 meses, ou seja, 27 meses. E aí tem um detalhe, Vera, e para todos que estão nos assistindo, tem um detalhe. Se terminar a garantia desse produto durável e o produto apresentar um vício oculto, né, que é um problema que aparentemente a gente não identifica, e a vida útil daquela peça ou daquele vício é superior a 27 meses, no exemplo aqui dado, aí a partir desse momento tu tem mais 90 dias. A partir do momento da detecção do vício. Do vício, exatamente. Por quê? Porque a peça a qual apresentou o vício, ela tem, digamos assim, uma vida útil média 3 anos ou 5 anos. Mesmo que tenha vencido a garantia contratual e legal, que era 27 meses, ela pode acusar, anunciar e buscar a indenização e a substituição dessa peça sem custo nenhum, seja no produto, seja na mão de obra. E aqui vale um detalhe importante. A comunidade europeia hoje já tem garantias, né, de garantias legais e contratuais em torno de 10 anos, que é a média mais ou menos das peças da vida útil das peças usadas em produtos duráveis. Automóvel, quantos anos nós levamos para chegar a 5 anos de garantia? Lá na Europa, Estados Unidos, etc., já tinha isso aí. E a gente questionava na oportunidade, mas por que o Brasil está fora? Nós somos consumidores de segunda categoria? Não. Aí eles justificavam que as nossas infraestruturas e a logística de rodovias eram inferiores a outros países. Mas isso é uma conquista que nós temos que buscar. E a gasolina também é inferior, né? Isso também. E a quilometragem, a garantia da quilometragem? Aí a opção sempre é do consumidor. Aqui, exatamente. Há 2 anos ou 40 mil ou 30 mil quilômetros. O que vencer primeiro? Não. A opção é a vantagem que traz ao consumidor. Aquela opção que trouxer a melhor
condição para o consumidor é que tem que ser aplicada. Perfeito. Doutora Santini, senhora Estela, fui enganada em relação à compra de um produto. Posso entrar na justiça e pedir indenização por dano material? Porque a pergunta é meio abrangente, né? É presente. Não, se ela foi enganada na compra de um produto, houve uma publicidade enganosa, né? Ela teve uma expectativa ou venderam uma expectativa e o produto que entregaram era outro. É claro que a Estela tem o código estabelece aí vários direitos que o consumidor tem. Primeiro dele, devolução do valor pago, de forma imediata e atualizada. Segundo, ela pode substituir o produto. Quer dizer, sempre, Estela, em qualquer conflito e para qualquer consumidor, quando a gente tem um conflito que não foi criado por nós, e sim por fornecedor, a gente tenta construir, não encontrar o culpado nem o defeito, construir soluções. Já o problema está criado, constrói a solução. Com quem? Com o fornecedor. Dentro da cadeia de fornecedor, ela tem toda ela, do fabricante, do transportador e do estabelecimento comercial. Procura falar com quem decide. Aqui tem um detalhe importante, que a maioria dos estabelecimentos comerciais não preparam de forma completa a ponta que atende o consumidor e não dão autonomia também para o atendente ter uma solução imediata. Mas a Estela, então, tem devolução do valor pago, substituição do produto, ou ficar com o produto e ter um abatimento, que é essa terceira alternativa quase que ninguém busca. Além disto, a Estela se tem algum dano moral, o dano à saúde, ela pode entrar no juizado especial, o Justiça Comum, por indenização por esse dano moral ou dano à saúde. Perfeito. Doutora Santini, agora vamos para a pergunta do senhor Mariano. O que fazer quando um produto comprado pela internet não chega na data prevista e obriga o consumidor a fazer a compra deste mesmo produto em loja física? Posso não receber o produto e pedir a devolução do valor que já havia pago? Claro. O Mariano, aliás, essa regra vale, uma vez acertado o prazo da entrega e descumprido pelo fornecedor, vale para compras na internet e vale pela compra em loja física. Então, o Mariano tem as duas situações aí atendidas. Primeiro, o que o Mariano? Exigir o cumprimento da oferta. Quer dizer, não entregaram, ele pode exigir, tem interesse em receber o produto, ponto. Mas ele pode também aceitar outro produto, pode. Ou pode exigir aquelas três condições. Não quero mais, não me entregaram no prazo, frustrou a minha expectativa ou me causou algum problema, eu quero a devolução integral do meu dinheiro. A escolha, a opção dessas situações é do Mariano e do qualquer consumidor numa situação desta. E ainda ele pode dizer, não, eu vou ficar com o produto, mas eu quero um abatimento considerável. Não sei se interessa, mas é uma opção que ele tem. E aí, se ele provar, e tem prova que causou uma frustração à expectativa pelo atraso, ou causou um problema, né, até de saúde, se o produto tinha uma relação em atendimento a alguma área da saúde, ele pode entrar com uma ação por indenização por dano moral ou à saúde. Ele recebendo o produto, ele recebe e pede o dinheiro de volta? Não, aí não pode ficar com o produto. Ele pode até negociar novo prazo. Diz, não, me interessa, vocês me frustraram, etc. Não sei se vai ocorrer mas é uma alternativa. Não, eu vou renegociar o prazo, vou aceitar, digamos que tem uma justificativa plausível, né? O caso das enchentes, os caminhões não chegavam até. Bom, aí é uma situação atípica que tu tem que usar bom senso e respeito para as duas partes. Eu não posso tirar vantagem de uma situação que é incontrolável, que é uma situação climática. Não, aí tudo bem. Ou teve uma greve de caminhoneiros, né? Então, tudo isso aí o Mariano tem que analisar, mas em tese, ele estava com uma expectativa de receber hoje, vai receber daqui a 10 dias. Não atendeu mais o meu desejo. Aí adota as recomendações já aqui citadas.
O exemplo clássico, comprou equipamentos, o material para uma festa de aniversário de casamento, chegou depois da data. Exato. Aí, pô, Não faz sentido. daí é dano, uma frustração não só dele, mas de todos os convidados, e aí tem dano moral que ele pode buscar, mas aí através do Poder Judiciário. E aí, dentro daquela celeridade que o Poder Judiciário oferece, juizado especial, que no caso de uma situação dessa, até 40 salários mínimos, tu não precisa buscar a justiça comum, que é um pouquinho mais demorado. Agora nós temos a pergunta do senhor Cássio. Posso pedir o meu plano de saúde que pague um medicamento de alto valor que eu preciso usar ou que cubram parte dos custos? Pode. O Cássio, aliás, uma determinação da ANS, Agência Nacional de Saúde, determina quando há uma prescrição médica de medicamentos, independentemente de ser um valor alto ou baixo, é obrigado o plano cobrir. Não tem como. Bom, ele tem essa situação, o que a gente recomenda primeiro? Que não é fácil, mas é o passo mais coerente. Entre em contato com a operadora. Hoje tem uma dificuldade de a gente falar por telefone, ou por aplicativo com a operadora, mas de qualquer forma entra em contato com a operadora, explica a situação, há uma prescrição médica, tem uma determinação da ANS, tem que ser cumprida. Não cumpriu, junta a prova, aciona, contrata um advogado ou vai na Defensoria Pública, se não tiver condições de contratar, e entra com uma ação no Poder Judiciário. Direito de cumprir. Esse tipo de cobertura inclui medicamentos utilizados em casa ou apenas medicamentos utilizados em qualquer situação, hospital? desde que seja prescrito pelo médico. Se é tratamento em casa ou tratamento em qualquer situação. Perfeito. Doutora, temos mais 1 minuto. Acho que a gente consegue encaixar mais uma pergunta aqui. Da senhora Natália. Produto de mostruário em loja tem garantia? É o mesmo tempo dos outros produtos? Sim, Natália, todos. E até é uma prática para o consumidor que gosta de pesquisar e comparar. Eu gosto de comprar produtos de mostruário, porque normalmente quando ele sai do mostruário, eles têm um preço menor, mas a garantia é igual. Duráveis, garantia legal 90 dias, garantia contratual o que o fabricante fornece. Serve para todos os produtos, inclusive mostruário. Perfeito. Agora nós estamos iniciando um pequeno intervalo e logo estaremos de volta. Até daqui a pouco. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, portanto, participe e mande sua pergunta para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos falando sobre o direito do consumidor. Doutor Santini, pergunta do senhor Geraldo. Quero fugir do alto preço cobrado para a instalação de uma máquina de lavar roupa que comprei. Posso eu mesmo fazer esse serviço? Qual risco eu corro? Geraldo, claro que pode. Provavelmente se o Geraldo segue o manual de orientações de instalações, ou ele conhece um pouco, Agora, tem algum risco. Se no futuro a máquina apresentar algum defeito, e esse defeito é decorrência da instalação desta máquina, que foi feito pelo Geraldo ou por um outro técnico, e passa a questionar a garantia do produto, Mas o que o Geraldo deve fazer? Eu também considero o preço, muitas vezes, de instalação um pouco exagerado, apesar que o mercado é livre, os serviços são cobrados, não pode ter preços abusivos, mas é livre. O que a gente pesquisa? Na compra de uma máquina, o fabricante pode ter, o fabricante tem as assistências técnicas credenciadas ao fabricante que vai garantir a funcionalidade do produto dentro das garantias contratual e legal. Muitos fabricantes podem colocar essa instalação dentro do custo da máquina, na compra,
Não, tu está comprando uma máquina de lavar louça ou lavar roupa e nós damos a instalação por conta da nossa rede de assistência técnica. Isso é melhor. Agora, o Geraldo, feito isto, ele pode, só tem que cuidar desse detalhe, porque se ele contratar um terceiro, credenciado ou não, esse terceiro, pelo menos, tem que garantir a instalação por 90 dias, que é o prazo legal. Essa discussão, essa dúvida é muito comum na garantia do automóvel. A pessoa compra um carro, tem que fazer as revisões na concessionária, que é bem mais cara, só pena de perder a garantia. Aí eles estão forçando um pouco, mas se tu atendeu, isso é questionável na justiça, né? Eu posso levar numa outra oficina que não é credenciada daquela marca, desde que tenha um laudo técnico e que é fidedigno esse laudo técnico, eu posso questionar. Por que eu sou obrigado a fazer a revisão na mesma distribuidora de automóveis? Eu posso ter um fornecedor desse serviço da minha inteira confiança, né? Que não vai trocar peça, dizer que trocou uma peça nova, velha por uma nova, e a gente não tem como verificar isso, a não ser que tu entra, né, e visualiza por baixo do carro. Então, isso aí é questionável. Perfeito. E pode também caracterizar uma venda casada. Doutora Santini, agora aqui um anônimo, uma pessoa que não informou o seu nome. Posso ser penalizada por uma operadora de internet que não conseguiu fazer a transferência de sinal da casa onde morava para a minha nova residência? Dizem que seria quebra de contrato da minha parte. Como assim? Eles é que não conseguiram fazer a instalação atendendo a um pedido meu. É verdade. O anônimo descreveu e já respondeu a pergunta. Como é possível? Não é possível. A resolução normativa da Anatel 632 de 2014 já estabelece essa condição. Eu posso fazer a mudança do endereço físico, do uso daquele serviço que eu contratei, mesmo em contrato de fidelidade, isso é importante, mesmo em contrato de fidelidade, e vou para um outro endereço, né? E solicito essa transferência. Tem que ter o mesmo CPF, né? O titular tem que ser o mesmo, tudo essa situação. A nova residência tem que ser em nome do titular, etc. Bom, chegou lá, não tem sinal implementado naquela localidade. Responsabilidade não é do consumidor, é do fornecedor. Bom, neste caso, ele vai ficar sem o sinal, né? Ele poderia, de repente, buscar a alternativa, antes de fazer a transferência, fazer a portabilidade para uma outra operadora que talvez tivesse sinal naquela região. Para fazer a portabilidade, ele tem que estar com os pagamentos em dia, mesmo em contrato de fidelidade. Não interfere dele fazer a portabilidade. Mas voltando à pergunta do anônimo, seria o seguinte: não tem sinal, não pode cobrar nenhum tipo de multa, nem em contrato de fidelidade ou qualquer outro tipo de contrato. Pode cobrar, sim, algum saldo devedor daquela primeira instalação, só. Ele vai ficar sem sinal e cancela o contrato sem custo nenhum. Ele consegue fazer portabilidade durante o prazo de fidelidade? Pode. Se a nova, e na realidade, ele tem duas condições. Se a operadora atual concordar, ela tem que concordar, e ele tem que estar em dia com o pagamento. Vai para outra portabilidade. Isso você faz em banco, você faz hoje em vários estabelecimentos, né, em vários segmentos, mas a telefonia foi a primeira, né? E se ela concordar, sim. Caso contrário, ela pode dizer, tu tem um contrato de fidelidade por 12 meses, tu pode só romper em duas situações para não pagar. Quando o serviço não é completo, aí ele rompe, né, o contrato, porque quem está falhando na prestação do serviço é a operadora. Ou numa possibilidade de fazer a portabilidade, se essa operadora concordar dentro do contrato de fidelidade. Doutora Santini, agora a senhora Verônica. Um estabelecimento comercial pode negar o desconto que é dado ao produto comprando à vista quando usado o cartão de débito? Isso aconteceu comigo e eles alegaram que o desconto é somente para quem paga em dinheiro.
A Verônica, essa situação é possível sim pelo estabelecimento, desde que seja informado antes de chegar no caixa. Descontos somente para pagamento à vista, em dinheiro. A única coisa que o estabelecimento não pode se negar a receber é dinheiro, a moeda oficial do país. Por exemplo, como hoje a circulação do dinheiro, até por segurança, está sendo cada vez menor, a maioria usa cartão. Então, o estabelecimento estabelece lá, cartão de débito, tem desconto, tudo bem. Cartão de crédito, não tem desconto. Pagamento em dinheiro, tem desconto, pode ser diferente do cartão de débito. Então, essa informação eu tenho que receber antes de chegar no caixa, né, para não ter nenhum constrangimento. Então, Verônica, o procedimento é legal, desde que seja informado. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta de uma pessoa anônima aqui. Moro em uma rua que tem muitos bares e restaurantes. Isso tem feito com que eu e minha família não tenhamos paz à noite. É uma barulheira só, todos os dias. Tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar este tipo de situação? Tem. Você mora na Cidade Baixa aqui? Claro, tem. Aí, tanto em condomínio quanto em casa, perturbação do sossego, enfim, do silêncio. A lei do silêncio estabelece exatamente o respeito, o convívio harmônico entre os membros de uma sociedade ou da comunidade, seja condomínio, seja próximo de uma residência que tem bares e coisa. E esse silêncio tem horários, né, durante a semana e durante o final de semana. Final de semana um pouquinho mais alongado, né, até para não prejudicar a atividade econômica daquele que está gerando tributos, emprego, etc. Então é o bom senso que prevalece e o respeito entre as partes. Agora, o que tem que ser feito? Imediatamente tem que ser comunicado a pessoa que está sendo perturbada e aí prejudica a saúde, etc., chama a polícia. Ou vai lá, num primeiro momento, como sempre a gente diz aqui, tenta construir uma solução com quem está gerando a insatisfação dos outros, né, que não é fácil, que pode gerar até um conflito maior. Então, se tu não quer se incomodar, chama a polícia, né, como é bares e coisa, e a polícia tem a obrigação de enquadrar. Se é dentro do condomínio, né, que pode ser, tem lá um condômino não muito respeitoso, vamos colocar assim, né, comunica o síndico, não vai enfrentar logo o cara que já está fora das quatro linhas, né? Então, chama o síndico, a administradora, e faça isso formalmente. Não tendo solução, entre em contato. Aqui em Porto Alegre, a gente liga por 156 também, que aí vai para a Secretaria exatamente de Segurança e de execução da legislação, que é o respeito, não é, ao silêncio dentro dos horários ali na lei especificada. Fora do horário de silêncio, dentro do horário permitido para fazer ruído, tem algum critério para qual é o nível de ruído que pode ser produzido? Claro, por exemplo, se é som, tem os decibéis, que, né, 60, 70, etc. A lei estabelece. Claro, se tu está, por exemplo, do outro lado da rua, tem um bar e eu estou no lado de cá, na frente, e não consigo, né, dormir, que é a noite, normalmente, que tem os horários lá estabelecidos. E o horário de meio-dia, construção civil. Não pode fazer batimento de estaca no horário, por exemplo, antes das 7. Aí tem uma legislação também por bairro, então a lei municipal regula isso aí. Por isso que a prefeitura seria o primeiro caminho, mas não tendo solução ou tendo dificuldade, chama a polícia. A polícia é uma das entidades e denuncia, faz protocolo, etc. E eu digo o seguinte, quando a coisa é difícil, porque os órgãos públicos têm deficiência, né, de agentes fiscalizadores, reúnem uma comunidade e fazem um movimento social. A imprensa vem, no outro dia todo mundo está resolvido. Perfeito, perfeito. Agora, pergunta da senhora Ana. Um plano de saúde pode limitar o número de sessões de fisioterapia, contrariando a indicação médica? Isso tem acontecido comigo e não sei o que fazer. Isso, não. A Ana tocou num assunto importante. Desde 2022, os planos de saúde
são obrigados a seguir a orientação da prescrição médica, né? Se estabelece lá 20 sessões mês ou 10 sessões mês de fonoaudiólogo, ou de fisioterapia, ou de psicologia, etc., esses planos que são aprovados pela Sociedade de Medicina de Saúde ou pela ANS, é obrigado a cumprir a prescrição médica. Então, tem que seguir isso rigorosamente. Perfeito. Doutor Santini, muito obrigado pela presença. Para você que está em casa, até o próximo programa.